Meu nome é Pedro Cruz e junto com os professores Rodrigo Couto, Luiz Henrique Costa, Anne Flademüller e Marcelo G. Amorim, eu escrevi o trabalho Cobertura de uma rede de sensores baseada em ônibus urbanos. Esse trabalho está no contexto de cidades inteligentes. Numa cidade inteligente, dados são coletados sobre uma cidade de forma a poder oferecer aos cidadãos da cidade diferentes aplicações. Um dos problemas de coletar dados sobre uma cidade é que normalmente a área de uma cidade é muito grande. Isso significa que o número de sensores necessários para coletar dados sobre aquela cidade pode ser proibitivo. Além disso, a infraestrutura necessária para receber os dados coletados pelos sensores também pode ser proibitiva. Uma forma de reduzir o número de sensores é utilizar o sensoriamento móvel. Nele, um único sensor consegue substituir diversos sensores estáticos. Além disso, o sensor consegue se aproximar de um ponto de infraestrutura e entregar os dados de maneira oportunística. Assim, a quantidade de infraestrutura também pode ser reduzida. A partir daí vem a ideia do Sensing Bus. No Sensing Bus, ônibus coletam dados sobre as regiões da cidade onde eles visitam. Além disso, os ônibus se aproximam de pontos de infraestrutura localizados em pontos de ônibus e entregam os dados que foram coletados. Esses pontos de infraestrutura operam utilizando o paradigma de computação em névoa, pré-processam os dados e entregam os dados a uma nuvem. Essa nuvem processa os dados e serve os dados a aplicações de terceiros. Essas aplicações de terceiros possuem requisitos a respeito dos dados que são entregues a elas. Na literatura, a gente encontra dois principais. O primeiro tem a ver com a frequência mínima de coleta, que a gente vai chamar de Fmin. Os dados precisam ser coletados com uma frequência mínima sobre cada região, para que esses dados sejam úteis para as aplicações. Isso significa que se a frequência de coleta for menor do que esse Fmin da aplicação, a aplicação não tem dados suficientes para operar. O outro requisito importante que a gente encontra na literatura é o de atraso máximo de entrega. A gente chama ele de Dmax. Um sensor coleta dados, armazena esses dados e viaja até a infraestrutura antes de entregar os dados. No fim, acaba existindo um atraso entre o momento de coleta e o momento de entrega dos dados, que a gente vai chamar de D. Se esse atraso for maior do que o Dmax definido pela aplicação, os dados chegam tarde demais e a aplicação não consegue utilizar esses dados. Aqui nessa tabela a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, a aplicação de gerenciamento de lixo ela precisa de no mínimo 24 passagens por dia e em cada uma dessas passagens os dados precisam ser entregues em, no máximo, 1.800 segundos. Na cidade, a gente tem uma situação em que, para cada seção de rua, para cada pedaço de rua, os ônibus passam um número diferente de vezes e cada dado é entregue com um atraso diferente a uma infraestrutura. Isso gera algumas situações diferentes. Porque como a gente consegue definir a cobertura de uma cidade quando existe tanta diferença entre cada pedaço da cidade? A gente propõe o seguinte. Primeiro, a gente diz que uma seção é coberta se e somente se, primeiro, cada medição é entregue no máximo com um atraso de Dmax. E a frequência de coleta é pelo menos Fmin. A partir daí, a gente faz o seguinte. A cobertura da cidade é a soma ponderada das seções de rua cobertas, onde o peso é o tamanho da seção de rua. E a gente normaliza essa cobertura pelo tamanho de todas as seções de rua somadas. Mas a gente ainda precisa definir o que é uma seção de rua. A gente faz assim. Primeiro, a gente interpreta a cidade como um grafo, onde os vértices são pontos de interesse, que podem ser curvas ou interseções entre ruas. Além disso, as arestas vão ser as ligações viárias entre os vértices. A partir daí, a gente pode usar as arestas como seções de rua, que são pedaços de rua que, uma vez que o ônibus entre, ele vai sair pelo outro lado, obrigatoriamente. A partir daí, a gente pode fazer uma análise experimental e caracterizar a cobertura do Rio de Janeiro para diferentes parâmetros de Fmin e Dmax. A gente, então, pega o mapa da cidade do Rio de Janeiro e pega dados de GPS sobre 5.700 ônibus da cidade ao longo de 7 dias. A gente obtém no final 29 milhões de coordenadas GPS. A gente precisa também da localização dos 6.300 pontos de ônibus da cidade do Rio de Janeiro.
Assim, a gente consegue descobrir a frequência de medição e o atraso de entrega para cada seção de rua, seguindo o seguinte procedimento. Primeiro, a gente pega o mapa da cidade. Depois, a gente pega as coordenadas GPS dos ônibus. E aí a gente junta os dois usando um software chamado OSRM. Esse software retorna para a gente o caminho mais provável de cada ônibus na nossa cidade. E aí a gente interpola o tempo de detecção dos contatos entre ônibus e gateways. Assim a gente consegue descobrir quando cada ônibus passou próximo o suficiente de cada ponto de ônibus para entregar dados. E aí a gente consegue calcular tanto o atraso de entrega quanto a frequência de coleta de cada seção de rua. A partir daí a gente pode gerar um gráfico onde, para um determinado Dmax, nesse caso aqui 600 segundos, a gente consegue saber qual a cobertura para cada frequência de coleta exigida por alguma aplicação. Por exemplo, aqui, se uma aplicação precisa de um Dmax de 600 segundos e uma frequência de coleta de 10 vezes por dia, ela vai ter mais ou menos 32% de cobertura da cidade. A gente pode fazer isso, então, para vários outros valores de Dmax. E aí a gente obtém esse ábaco. A gente pode usar esse ábaco para saber a cobertura daquelas aplicações que a gente viu numa tabela anteriormente. Por exemplo, o gerenciamento de lixo, que precisa de 1.800 segundos de Dmax e de uma frequência de coleta de 24 vezes por dia, vai ter mais ou menos 27% de cobertura da cidade. A qualidade do ar também, a gente precisa de 48 coletas por dia com um Dmax de 300 segundos. E a gente vai ter mais ou menos ali 18% de cobertura da cidade. A partir daí a gente pode inclusive montar um mapa, onde a gente tem diversas aplicações e a gente vê qual rua, qual seção de rua, no caso, é coberta por cada uma dessas aplicações. Então, a conclusão desse trabalho é a seguinte. Primeiro, é viável um sistema de sensoriamento baseado em ônibus urbanos. Além disso, aplicações diferentes vão ter coberturas diferentes para essa rede. E por último, esse trabalho tem como contribuição um ábaco que está à disposição de desenvolvedores. Muito obrigado